É com esse clima natalino que começamos o nosso último episódio de 2020. E além das tradicionais boas-vindas que a gente sempre dá no início de todo o programa, queremos deixar o nosso agradecimento a você por escutar o Fio Desencapado Cast, por participarem com a gente no Instagram @Fio Desencapado Oficial e pelo feedback sensacional que vocês sempre dão pra gente. O Fio Desencapado Cast pra gente é um hobby. Nosso único objetivo aqui é a diversão, é convidar pessoas interessantes e aprender com elas. É sentar aqui com os amigos no final de uma quinta-feira pra falar besteira. O nosso pagamento é o feedback de vocês. E se a gente pensar que o feedback é o nosso pagamento, a gente encerra esse ano com bolsos cheios. Fica aqui registrado nosso agradecimento a cada um de vocês. Agora sim, agradecimento feito. Sejam todos bem-vindos ao nosso episódio final da nossa primeira temporada. Aê! Se Deus quiser, de muitas que virão. Antes de prosseguirmos, permitam que a gente se apresente, né? Que hoje estamos festa de final de ano da firma aqui. Meu nome é Matheus Bump. Oi, pessoal, eu sou a Daniela Dallagnol. Aline Sartor. Pedro Sartor. Oi, aqui é a Camila. É o Zaca e é os guri. Eu sou Eduardo Sotile. Eu sou a Priscila Tizotti. E eu sou o Jonathan Sandy. E esse é o Fio Desencapado Cast. Essa aqui o Sotile vai ter que me ajudar. A Nath Tegner, a nossa querida Aracida Top Term, pediu: como foi a ideia de criar o podcast? O Alinara também e o Fofão acertou na pergunta. A dislexia não atacou ele dessa vez. Ele escreveu bem certinho dessa vez e perguntou como é que foi o início disso tudo. O que acontece? Esse ano eu escutei muito podcast. Não escuto mais música. Escutando o pessoal do Caixa Preta e tal, eu resolvi mandar uma mensagem pro Bump e falar: cara, vamos gravar um podcast, vamos falar besteira. Queria alguma coisa que ficasse gravado pra sempre, pra quando eu perder essa voz de veludo que vocês escutam, quando eu ficar com uma voz de velho reumático e ficar... Aí as pessoas que vierem, meus descendentes, conhecerem minha voz num futuro distante. E pra deixar mais fácil tomar processo também, né? É verdade. Esse é um ponto bem... Não, isso é uma coisa que a gente tem que agradecer, né? Não veio nenhum. Nenhum esse ano. Ainda. Por enquanto. É. Deixa o pessoal começar a ouvir, né? É. Porque quem escuta a gente tá aqui nessa mesa. Não. A minha mãe tá lá embaixo. Ah, é verdade. A minha mãe não escuta. O que é Nem bom. a minha. Na verdade, ela escutou uma vez e disse que não valia a pena. Não, ainda bem que a mãe do Zaca não escuta, senão ela ia Amém. descobrir Ela é que ele cheira a pó no pinto de travesti. filho de travesti. Eu ia ser deserdado da minha casa. Minha mãe não ia descobrir porque ela já sabe que ela me pegou fazendo isso uma vez. Então esse foi a ideia inicial. Então depois que a gente teve esse início de ideia, eu conversei com o Pedro e com o Diego. Disse: vamos se encontrar e vamos gravar. Daí acho que o Pedro só podia num sábado de manhã e tal. A gente disse: vamos chamar o Jonathan pra falar sobre escoteiros e board game. Então a gente preparou uma pauta. A gente veio aqui, era um sábado de manhã, depois a gente até almoçou junto. E a gente pegou um celular, botou em cima da mesa, desta mesa aqui que estamos hoje de novo. E a gente fez. Isso feito, sem edição nenhuma. Eu nem sabia abrir o Audacity pra editar um som. E a gente enviou pra alguns amigos, né? Cara, escuta aí o que tu acha, né? Só que era uma coisa bem crua, né? Bom, eu não tava no primeiro teste que teve o Jonathan e tal, porque eu estava no acampamento aquele em Curitiba pró-libertação do Lula. Prioridades, né? Prioridades. Eu só não tava mais preso que o Lula aquele fim de semana, daí eu não consegui vir. E, feito isso, o Pedro, como tem a banda e o estúdio, a gente disse: bom, a gente pode usar lá. O Pedro disponibilizou. O estúdio da Passo Incerto, inclusive. Se arrependimento matasse, hein, Pedro? E daí, então a gente chamou o Salve e o Colombo pra falar sobre Downhill. E depois, na sequência, o Jonathan, o Sotile, que daí foi a primeira gravação do Sotile. E o Bruno Fetter, E o que Fet, gravou o do modo avião Dubai. de Dubai também, Isso que ele aí. veio pra cá, A ele gente gravou mora em 2 Dubai. episódios. Respeite esse podcast, foi pago uma passagem primeira classe para trazer um convidado internacional para esse podcast aqui, então respeitem a gente. O Flow acha legal pagar uma passagem do Rio de Janeiro para São Paulo, Dubai, Brasil, rapaz, primeira classe, o cara veio sendo massageado por anão albino. Respeita a gente. Então, basicamente foi assim que começou, com um celular E uma ideia e mentes inquietas. Bom, e a gente parou de gravar com o celular, foi pro estúdio, com os microfonezinhos e tal.
A gente teve um probleminha ou outro no som, mas tava tudo certo. Até aprender como configurar pra voz, né? Porque uma coisa é o cara ter banda e gravar instrumento, gravar bateria, gravar guitarra e tal. Outra coisa é o cara ter os microfones certos pra gravar voz, saber configurar ganho ali. E a gente tinha o quê? 2, 3 microfones? Pra normalmente 5, 6, 7 pessoas. Aí tinha que ficar dividindo e não era bem pra voz, aquela coisa. Meio improvisado, então foi... Inclusive... Foram experiências. Alguns episódios de experiências, né? Não, e foi um ano, eu acho, né? Até a gente conseguir acertar o som do jeito Agora que que tá Agora, 100%. né? Faz Foi 2 comprado episódios que tá os 100%. microfone, tudo, e nós acertamos as coisas. Inclusive, Jonathan, eu quero deixar o convite aberto aqui oficialmente pra gente gravar aquele dos escoteiros. Com certeza, vai ser um prazer. Que a gente gravou do Board Game, que foi o nosso piloto, foi o do Board Game, e a gente já fez, que foi onde é que o Sotile basicamente entrou na turma mesmo, O batizado. o batizado, e o dos escoteiros a gente precisa gravar. E dá pra fazer um remake do board game também. Dá pra fazer a parte 2. Inclusive, com o convite pra minha mãe que não escuta, tá? Mas vou mandar só essa parte pra ela. Que ela pode vir no dos escoteiros porque ela foi aquelá. Quem não sabe o que é aquela, É aquela lá. É a chefe dos lobinhos. então a gente tava gravando todos belos e pimposos e veio o coronavírus. O que nós ia fazer? Tava um lockdown, todo mundo com o cu na mão, e a gente disse, bom, vamos começar a gravar online, né? Bom, cada um pega o seu fonezinho e vamos por Skype. Então, vocês que escutam os primeiros episódios, e vocês escutam aquele som que parece que nós estamos gravando dentro de uma panela de pressão, de uma lata de souvenir, a gente não tinha a mínima ideia do que estava fazendo. Então a gente gravava tudo junto, editava e azar. Então, um tinha um tipo de microfone, o outro, e ficava um caos. Inclusive, tu, Jonathan, participou de alguns, né? Acho que a maioria dos que eu participei foi todos online. Aí a gente teve uma ideia. Vamos todo mundo gravar com o seu celular, a sua voz separado. A gente fala no Skype. Então ficava um microfone pro Skype, outro microfone pendurado na orelha pro celular. E a gente gravava todas as trilhas separadas, batia uma palma pra dar a sincronia. E depois jogava no programa, sincronizava tudo e ia editando. Só que dava uma mão desgraçada. Ainda bem que eu vim no ao vivo, eu não ia conseguir ter aptidão, intelecto pra fazer tudo isso aí. 2 cérebros. Então, assim, se vocês pegarem os primeiros episódios, o do Board Game, do Downhill, foi gravado no estúdio. Só que, cara, eu escutei de novo esses dias, velho do céu. Parecia um robô falando. Horrível, era horrível. Dava dó de escutar. O de Dubai foi ainda. O do Motoclubes foi feito aqui, com celulares. Bom, contando pra vocês a história do episódio do Motoclube aqui, né? O episódio do Motoclube foi gravado num sábado. A gente eu vim na sexta de tarde aqui, a gente botou na mesinha as coisas. Não, beleza, show de bola, tudo pimpão. Chegou no sábado, não funcionava, não conectava a mesa com a mesa o queimou, alguma coisa assim. Não conectava a mesa com o celular, com o computador, não lia e eu, meu Deus do céu, o que deu? E vai. Ah, deu ruim, né, cara? Daí a gente gravou com o celular aqui em cima da mesa. E não sei se vocês lembram, na verdade o Miguel tava aqui. O Miguel Ele veio. tinha vindo do Canadá, pagamos uma passagem pra ele Do vir do Canadá. Canadá também. Outra. Só que não foi de primeira classe, foi de classe normal. Mas tinha os anões fazendo massagem nele do mesmo jeito. Ele não quis abrir mão dos anões. E acabou que ele não conseguiu, porque ele tinha outros compromissos, ele ia ficar pouco tempo aqui no Brasil. E a gente acabou gravando só o do Motoclube. Que, na verdade, eles trouxeram bira. E daí o Tomás subiu, abriu um barril de Heineken. O Vacaro tinha o aniversário da namorada dele, se atrasou, porque tava tomando bira aqui com nós. Foi massa. E a gente acabou gravando com o celular, né? Mas eu acho que Foi o teu- com o celular. mas o seu- Esse é o Nico, tá? Pra quem tá reconhecendo as vozes. Também faz parte da firma aqui, o Nico. é o mascote. Massacote. A gente, além de pagar a passagem do Fetter vindo de Dubai pra cá, do Miguel vindo do Canadá pra cá, a gente pagou um ano em Portugal pra Priscila dizer como é que é morar em Portugal. É verdade. E tem um episódio sobre isso. Tá aqui a prova. É, realmente, eles me pagaram um ano pra ficar lá. Pagamos também todo o estágio do Irmão do Grande pra ficar na Irlanda também, pra Irlanda. depois falar pra gente como é que foi. Realmente Pois é é. muito investimento. E faz tempo que a gente não grava um modo avião, né? A gente não conhece mais ninguém que morou fora. Na verdade, tem uns nomes aí, né? Mas tá todo mundo com medo do corona. Queria entrevistar o Fidel Castro, morou em Cuba. Mas não vai dar. Eu queria a não ser que entrevistar a o- gente pegue e chame o Chico Xavier. Mas daí a gente tem que chamar o João de Deus. Mas daí pra chamar o João de Deus a gente vai ter que tapar as bundas. Vamos gravar um programa João de Deus e Márcio Smelling. Perfeito. Isso aí agora, Que velho. dupla, hein? Eu Ia gostei. ter que vir com cueca de aço, velho. Acho que ia dar coisa boa, hein?
A Linara mandou pra gente pedindo como que surgiu a ideia do nome, né? Eu pensei no Sotile, porque o Sotile, como vocês já sabem que escutam a gente, ele tem um histórico de processo por... né, ele é o Tendo um processo é um histórico já, né? Ele é o pioneiro, queria dizer aqui. pioneiro. É a jurisprudência de bullying virtual. Cyberbullying. Cyberbullying. Então eu pensei, não tem ninguém melhor pra fazer parte disso aqui. Pensei, bom, o nome ele tem que ser coerente com o que a gente vai falar aqui, que é muita besteira, né? Pouco filtro. A primeira ideia que eu dei pros guri foi arame farpado. Pensei, tem que ser alguma coisa agressiva, mas também não precisa ser tipo, eu pensei, granada sem pino. Puta, Não precisa ser o nome de uma banda de death metal, né? Pode ser uma coisa um pouquinho mais tranquila, assim. Né? Isso, Jogamos algumas ideias, arame farpado, granada sem pino. Fio desencapado, foi o Jonathan que falou? Não fui eu. Eu tinha dado umas ideias de nome mais curto. E É, ficou uma isso aí. merda. Aí o Jonathan, que é um designer, falou, vamos botar um nome mais curtinho. Disse, é verdade, só que nós não conseguimos achar nada. E daí foi meio que uma votação assim, e quem deu o voto final, na verdade, foi o Diego. Meu fio desencapado é massa. Eu disse, bom, então vai fio desencapado mesmo. Na verdade, quando falaram fio desencapado, eu tava pensando no nome curto e tinha pensado no nome Pane, né? Panicast, né? Ia ser um nome bem a ver com as pessoas. Ia ficar meio parecido com o Pânico, mas... E Panicat. Era justamente do Panicast. Nossa, o Zaca é um tarado do caramba. A mulher dele aqui, e ele falando de paniquete, rabo e confusão. E da bunda... Quantas vezes ele já falou da bunda da Anitta? Uma? Todas? Duas! Todas as vezes. Todas as vezes. A gente corta pra não acabar o noivado. Camila, devolve a aliança. Põe no dedo. Põe no dedo. Gurizada, eu quero pedir pra vocês agora, em quem que vocês se inspiram? Por exemplo, eu gosto muito, que nem eu sempre falo, cara, que eu queria num programa? Eu sou um cara muito curioso e eu gosto muito de assistir documentários, e tinha um programa chamado Provocações, que era um cara chamado Antônio Abujanra que apresentava. E ele conseguia tirar dos entrevistados coisas assim profundas, sabe? Ele fazia umas perguntas e toda vez que eu faço alguma pergunta e o convidado diz, putz, tipo, eu consegui o que eu queria. Tipo, eu consegui pegar o cara no contrapé. Outro cara que eu gosto muito é o Cabrini. Assistam a... Para com esse programa da mulher, cara. Se tu falar desse programa, não, eu vou te matar. Eu vou falar, assistam, é o último Conexão Repórter, eu acho o nome do programa. Que ele faz uma entrevista que ele pega uma mulher no final da vida dela com câncer. E ele faz uma amizade com ela, velho. É pesado. E ele faz as entrevistas no Submundo. Tem um sobre punk skinhead que ele se meteu com a galera lá e fazia entrevista muito massa. Eu vi um muito legal que ele fez. Os skinheads do ABC. Esse, os carecas do ABC. Carecas do ABC. Ele fez um com o Pedrinho Matador também. Pedrinho Matador. Sem algema na frente dele falando, frente tu dele. tá maluco, O cara, ele é sinistro. Outro cara que fazia... Na verdade, eu acho que ele pegou muito do Goulart de Andrade. Que isso aí é da época da minha mãe, né? 1900 e Guaraná com rolha. Que ele tinha o Comando da Madrugada. Cara, ele passou um dia preso no Carandiru, velho, pra fazer entrevista. Cara, ele entrou com a galera, tipo, na triagem. Ele foi junto. Cara, ele passou um dia como travesti, tá ligado? Na rua. Isso aí, nesses dois programas, ele voltou com a bunda que era uma gamela. Imagina, velho. Pouco lembra o que a Liga fazia depois, lógico, mais Nutella. Isso. Mas lembra um pouco o que a Liga Tipo fazia na isso. Band, o programa então, que tinha. quando a gente chama alguém, por exemplo, se tu pegar o programa de judô que a gente gravou, ou de vendedor de carro, é um bagulho que, nem vou escutar, isso aí não me interessa, mas, cara, a gente consegue tirar muita coisa interessante, histórias dali, e é esse tipo de coisa que eu gosto. Isso que nem judô, eu fazia jiu-jitsu e tal. Mas, de repente, vou escutar um programa sobre judô. Cara, mas foi um aprendizado. E outra coisa também, pra finalizar, eu achava que tinha que ter uma coisa um pouco... Otávio Mesquita. Que é uma coisa... que é uma coisa um pouco mais informal, não é tão formal que nem o programa, tipo, do Gugu. Eu acho legal que o Gugu, ele entra de cabeça, né, cara? Realmente. Eu não vou fazer piada sobre isso, que ela não vai ficar brava comigo. Ah, tá. Tu falar de travesti e mal das vans do pai dela não tem problema. Não. Mas tu falar do Gugu que resbalou que eu dei cabeça numa quina é problema? É? O Dudu- Porque o Gugu sempre acertava as ninguém não coisas, né? envolve morte de pessoas, ela não posso fazer piada com morte. Tudo isso temperado com muita acidez, né? Tipo, eu pensei nisso aí tudo, conhecimento, cultura, informação e besteira. South E Park. baixo nível. Hermes e Renato. Bom, Isso. Todas as influências. Todas as influências. O próprio Monty Python, Monty que é um Python, humor claro. que não Humor é... ácido. Ele é ácido, mas ele não é muito óbvio, né? Ele Aquele é humor tão óbvio. escrachado, digamos assim, é uma coisa mais... É ácida, mas não é aquela coisa tipo besterol. Isso, É sublime, né? Outro cara que eu admiro muito como um apresentador, que eu acho que é
Um exemplo é o Emílio, do Pânico. Eu queria ter metade da classe que ele tem. Eu queria ter metade do dinheiro dele. E tu, Sotili? Eu me inspiro no Sargento Fauri e no Alborguete. Sei lá, eu gosto da gurizada do Pânico ali, do Morgado. Eu tô nesse programa só pra falar bosta. É o que eu venho fazer aqui toda quinta, todo sábado, todo domingo, quando me chamarem. Falando em falar bosta, a gente tem que falar do Pirata. É. O Pirata sempre foi muito cruel desde criança. E daí, com o crescer, assim, com o passar do tempo, ele ficou bonzinho. Quando ele era pequeno, ele passava cola e caco de vidro na bunda pra cortar o pino dos amigos. Fazia tempo que a gente não falava do Pirata, né? verdade. Sim, todos os últimos programas. Que na verdade o Pirata ele não mora mais aqui, né? Ele mora em Balneário Camboriú. Não está mais entre nós. Na verdade, como a gente era uma mão desgraçada gravar online, a gente decidiu, vamos gravar ao vivo só. E o Pirata, então ele participou desses online. Pro ano que vem, inclusive, a gente tá organizando, né? Pra ter um dia fixo de programa e tal, a gente grava 2 por vez, beleza, mas daí tem mais tempo pra edição e tal, pra uma gaveta, pra quando, a gente não consegue gravar um dia, então tem uma gaveta, então aguardo. Cara, então eu só fui conhecer realmente o que era podcast depois do convite pra participar do fatídico do futebol americano. De nada. Sotilha, agradeço o convite. Pra quem gosta do Zaca aí, agradeço a mim. Verdade. Ele é minha cria. E quem não gosta, xinga o Sotili. Isso, que vai ter muito mais do que agradecimentos. E o Grande também, o Grande tava nesse aí. Então eu comecei a ver o que era podcast a partir do convite que me foi feito. Tipo, não era uma coisa que eu consumia antes. Eu via muito vídeo no YouTube e tal, mas não sobre podcast, enfim. Hoje o meu feed do YouTube é cortes do Flow, cortes de podcasts em geral. Corte de picanha. Isso, bastante. Quando eu comecei a ver o que era podcast, estudar um pouco mais para participar do Fio Desencapado, eu gostei muito dos do Joe Rogan, que é um podcaster americano. O Flow Podcast também, que é brasileiro, que é muito bom. Cara, e foi esses caras que que eu comecei a consumir mais, né? Pra entender o que era mais ou menos o podcast em si. E de apresentadores, que nem o Bambi falou, eu gosto do Faustão. Brincadeira, galera! E ele corta as pessoas que nem eu. Quem sabe faz ao vivo. Não, de apresentador eu gosto do João Gordo. Sai daqui, meu! Sai daqui! Traiu o movimento, cara. Toma Playboy, mano. Sai minha daqui, mesa, mano. meu! Minha mesa, meu! João Gordo só ficou macho quando separaram ele do Dado Labella. Aí ele virou machão, né? Aí pegou a cadeira. Sai daqui, meu! Vou jogar essa cadeira aqui. Cara, eu comecei a ouvir podcast lá por 2017. Tinha bem poucos aqui no Brasil. Não era muito explorado, mas tinha alguns americanos. Eu comecei a ouvir Joe Rogan também. Eu comecei a ouvir o Guten Morgen, do Flávio Morgenstern, por questão de política. E comecei também o Instituto Mises, cara. E foi aí que acho que eu e o Matheus começamos a falar dos podcasts. Foi ali que começamos a falar. Fazer um negócio de política, um negócio assim e tal, pra falar. Tinha o Bruno Garchagen, né? Era o Bruno Garchagen, era o host. Hoje já não tô mais ouvindo tanto podcast como antes. Mas é mais ou menos por aí, cara. Comecei nesses caras aí. E agora, com o tempo, o cara vai conhecendo outros, né? Escuta alguns episódios do Flow, que eu realmente tenho interesse. Coisas do próprio Pânico, o cara vai ouvindo. Coisas gravadas. O Caixa Preta. Vai pegando um pouco dali, um pouco dali. Um cara que eu acho sensacional também, que ele consegue, tipo, tirar coisas dos entrevistados musicais, é o Howard Stern. É. Que, cara, que nem eu falo pros guris sempre, o padrão de qualidade de som que eu quero um dia é aquele lá, o do né? programa dele. É sensacional. Vamos falar do Flow um pouco. O Flow que deu visibilidade, tu gostando ou não do Flow, eles que deram visibilidade pros podcasts, né? Inclusive, eles têm uma rede de podcasts que... Agora eles apoiam vários outros podcasts, né? Esqueci de falar, cara. Eu ouvi bastante e comecei com o do Petri, que agora tá mais conhecido por causa do Flow. O Arthur Do Arthur Petri, né? O Arthur Petri e o podcast do Caio Botura, que é sobre musculação. Brain Gains. A ideia inicial do nosso programa era entrevistar pessoas, trazer assuntos que tu não procuraria, mas com uma abordagem que vai te interessar. Essa é a ideia, né? Só que, ainda mais no meio de uma pandemia, é muito difícil conseguir pessoas para trazer. Então a gente pensou, vamos fazer de repente formatos, né? Outros formatos. Que daí surgiu o TT, né? Vamos pegar 3 tópicos aleatórios e ou de repente notícias que estão em voga na semana, no mês, pra gente debater, né? Também veio nessa toada aí, veio o Top 5, né? Que seriam listas, né, de coisas. Isso também pra gente entrar até em mais sintonia com as pessoas que escutam a gente, né? O Top 5 eu pensei por causa do CQC, que eles tinham o Top 5 de vídeo da semana, e foi por isso que eu pensei em organizar alguma coisa assim, só que com um bônus que seria alguma coisa totalmente fora da curva, né?
que é o que a gente faz. Daí veio também o modo avião, que seria pra trazer pessoas, como a gente conhecia bastante pessoas que moravam em outros países e coisa, ou que já moraram, em trazer também essa coisa de conhecer outros países e fazer tipo depois que a pessoa escute todos, ele consiga comparar, mas isso aqui é diferente daqui e tal. Porque no final a gente faz sempre quase as mesmas perguntas, né? Então, um comparativo. E eu acho que o último que a gente... tenho certeza, que foi uma ideia do Sotile, que foi o match perfeito, né, Sotile? Eu acho que é um dos tipos que eu mais gosto de fazer, que eu acho muito legal, só que é um problema a questão da ideia. Porque é escasso, é difícil de tu pensar numa ideia, vamos fazer sobre isso agora, né? Não, ideias tem infinitas, o problema é tu pegar uma no ar, né? E daí, essa ideia aí, eu peguei de um canal do YouTube, do Futirinhas, que eles montam, tipo, o time perfeito sem uma lógica, entendeu? Então, foi daí que eu pensei e trouxe para nós. E também, um dos últimos que foram criados foi o Bater no Cartão. Que foi uma ideia, realmente essa ideia eu queria muito fazer, o gurizada me apoiou, que era profissões. Cara, vamos supor que nem o último que a gente gravou, o vendedor de carro. A gente acabou entrando em assuntos, assim, muito diferentes, assim. O outro foi da arquitetura, que eu acho que foi um programa que quem quer ser arquiteto, que tá pensando em ser, acho que é essencial que ele escute, porque vai te dizer a real. Cara, não é só sunshines and rainbows. Vai ter pedreiro, tu vai chorar, tu vai ter que te medicar ou começar a usar droga. Ou os dois. Ou os dois. Porque não é fácil. Cara, mostra um lado bom, conta a história. O Leonardo conta a história do casalzinho que gostava de cagar junto. Exatamente. É muito bom, escutem que tá bacana. Dani, tu na condição de namorada de um cara que faz podcasts, o que tu acha sobre isso? Por enquanto tu não fica famoso e esse piriguete não cai em cima, não me importo, né? O problema é depois. O nível do que a gente fala, fica tranquila que não vai despertar. Não, na verdade eu não me importo muito, né? O Matheus não é muito de sair. E não é muito de mulher? Né? Então eu sei que, né? Se ele tá gravando, ele tá com vocês, então... Mal sabe ela. Ele deixa tudo gravado antes, depois só edita. Ou tá com os travestis, né? Mas enfim. E daí eu tô junto. Ou tá com os guri e os travestis, que é o mais provável, né? E Aline, tu na qualidade de esposa e não ouvinte do podcast, o que eu não tiro a razão dela. Tempo. Eu acho totalmente compreensível, por isso que eu não xingo a Pri. Porque eu acho compreensível não escutar essa besteirada toda. Aline, tu na qualidade de esposa, um cara que grava os podcasts quando ele não tá trabalhando, porque o rapaz é trabalhador, por isso que o Pedro não tá participando de alguns. E banda, né? E banda. Ainda tem isso, né? Banda, Isso, e musculação, ele faz muita coisa. O que tu acha do teu namorado nas... Marido, filha da puta! O que tu acha do teu marido ter todas essas obrigações, entre aspas, todos esses compromissos, perda de tempo, e como é que é pra conciliar essa questão toda aí? Olha, contanto que ele responda minhas mensagens no celular e não chegue depois da meia-noite, que nem ele fez um dia, me deixando com o coração na mão, não tem problema nenhum. Eu acho ótimo, acho os assuntos bem interessantes, mesmo eu não tendo ouvido, eu sei todos os temas. Mas já tá bom, sabendo o tema já era metade que me dado. Já é uma grande coisa, né? Mas eu acho ótimo. A licença poética é que ela trabalha muito. Então não tem tempo, né? E trabalha com consultório, então não tem como botar um fone ali, sentado numa mesa e ficar trabalhando no computador, é diferente, né? Eu pensei em ouvir enquanto eu tô na academia, na esteira, eu escutei uns 2 minutinhos assim, mas daí eu voltei pra minhas músicas e tal. Eu vi que não valia a pena. Deu 2 minutos e eu desisti. Não, tô brincando. Camila, tu que já participou de 3 gravações com a gente, o que tu acha do Zaca uma vez por semana, largar tudo, se juntar com esse bando de degenerado pra falar besteira? Acho bem legal, eu gosto. A princípio a gente não mora junto, então não sei, né, como é que seria depois. Porque eu tenho sério problema de ficar sozinha em casa, não gosto. Mas, a princípio, não tem problema nenhum, eu gosto. Tá tranquilo. E tu, Pri, que já participou também de 3 programas com nós, o que tu acha do seu... O que é? Qual que é o sessão agora? Namorado. Tá, beleza. Aqui é um namorado da esposa, né? Aqui é noivo, tá? E aqui é noivo. É. Eles casaram, é diferente. Ah, tá, beleza. A gente noivou, é diferente.
A gente não noivou ainda. Fica a dica. A gente não noivou também. Ainda. Fica a dica aí aos colegas de bancada aí, ó. A gente não noivou porque eu não ganhei aliança. O que tu acha, Pri, do seu namorado, uma vez por semana, largar todos os seus compromissos, os seus trabalhos para se juntar com esta caterva de degenerados para gravar podcasts? Olha, na realidade eu não vejo problema nenhum que ele venha aqui gravar o podcast, desde que ele esteja aqui, né? E desde que não tenha nenhuma outra mulher que não sejam as mulheres dos membros da banca, né? Mas se um dia Então tá nós tudo forem... certo. E se nós forem entrevistar uma? Não, daí não tem problema. E se, Mas tem que avisar antes, e se parecer uma guria, mas não é uma guria na realidade? Na verdade, então, os guri pediram pra anunciar o próximo programa Batendo Cardão Prostitutas. Não? Aí não tem problema nenhum, mas a gente vai ser convidada também pra participar da banca, sem problema. Porque vocês vão ter perguntas bem melhores que as nossas. Com certeza. E tu, Jonathan? O que tu acha do namoro... Não. Teu namorado sutil. Na verdade, eu sou de todos. Não briguem por mim. Não me definam. Bom, agora a gente vai voltar a falar, antes da gente contar o que a gente fez pra conseguir melhorar o som, a gente passou por muito perrengue. Então a gente chegou num momento que a gente tava tão desesperado que a gente começou a gravar com o celular. Então a gente colocava 2 celulares, funcionava. Claro que o som, se vocês pegarem, vocês vão escutar, não era mil maravilhas. Mas a gente botava 2 celulares iguais, que eu e o Sotile a gente tem celular igual, e gravava. Só que teve um dia que a gente recebeu um convite pra gente gravar um programa, olha só, lá na V2, lá com o Denis, e com 3 motoclubes. Só que a gente levou 2 celulares e o do grande cortava o áudio. Então a gente ficou com um celular pra gravar 9 caras falando. Então, tipo, se tu pegar que até no começo a gente colocou um aviso, ó, pessoal, o que vale é o conteúdo. Então, relevem a qualidade, porque, né? E a gente ficou nessa até que a gente disse, não, vamos investir. Inclusive, a Zaca, a gente teve um da arquitetura que deu problema também. Exatamente. Com o celular. E a gente ficou basicamente com gravação só de um também. Pra 6 pessoas, nós estávamos 6. É. Então, daí a gente pensou, não, vamos investir, vamos pegar um negócio. A gente comprou os microfones, o Pedro cedeu a mesa pra nós. Demorou uns 4 gravações também pra gente ajustar, aprender. Tem o cabo certo pra ligar o microfone certo. E a gente, inclusive, se tu escutou uma curiosidade agora, eu cortei da gravação dos OVNIs que o Sotile falou no final que ele tava muito puto, né? E chegou a hora de falar, Sotile, por que tu tava puto? Porque a gente pegou uma mesa de uma loja aí, o cara falou, não, vai dar tudo certo e não deu certo. A gente comprou uma mesa nova e tal. Cara, um chiado, parecia que nós tava gravando na praia, na beira da praia com vento. Com nordestão e areia batendo. É. A gente tá gravando com microfones novos, né? Que foram adquiridos, 3 microfones. E o Bump tá com o último que foi trocado por uma diferença da mesa lá. Esses 3 microfones aqui foram adquiridos, a gente testou lá na loja e tava tudo ok. Chegando aqui ficou esse chiado do caramba, que ficou uma bosta, e a gente gravou com o meu notebook, né? E daí o cara da loja falou que o problema provavelmente eram os microfones. E a gente cogitou a ideia de devolvê-los. Só que como a gente tem um amigo que é o Bump, os microfones vieram os 3, cada um em uma caixa, bem organizadinho, com isopor, com plástico e etc. Os manuais. Eu acho que o Bump pegou os plásticos, isopor, queimou numa colher e fincou na veia. Pegou 2 caixas e colocou fora. Então só tinha uma caixa para os 3 microfones. E pra piorar, tava tudo riscada. Parece que ele deu pra um sobrinho de 2 anos dele. Mas aí depois nós descobrimos que não eram os microfones. Os microfones são bem bons, inclusive. São né? ótimos. Deixa eu só avisar, a gente podia devolver, inclusive, com uma caixa só que o cara aceitou. Sério? Depois de muita conversa. Depois de muita conversa, ele aceitou. E o Sotile, ele ficou puto, que ele ficou no Instagram, velho, muito tempo até ele engrenar no programa. Cara, ele nem olhava pra nós, assim, ele baixou a cabeça, nós botamos o notebook aberto no meio da mesa e disse, vai assim, velho. Tanto que eu lembro a minha primeira inserção no programa. Que vocês falaram de contrato em 4º grau, e daí vocês falaram que se fosse entre família, eu falei que era em 6º grau. Exatamente. Ah, essa aí foi boa. Aí depois daí ele veio.
Aí a partir daí ele veio. Daí o Sotile veio. Outra coisa que o Sotile ficou puto, quando a gente perdeu meia hora de programa, porque o Bump chutou a tomada. E perdemos meia hora de programa. Não, mas esse ficou registrado, o nervosismo do menino. Foi explicado só, né? Não foi... O meu nervosismo em si não foi explanado da maneira correta, como deveria ter sido. Se tu pegar do nosso primeiro episódio, cara, se tu escutar na sequência uns 7, 8, assim como fez o amigo do Grande, que escutou 7 episódios seguidos, tu vai ver uma diferença absurda entre cada um. Tá um pior que o outro, assim, digamos. Até porque foi gravado lá embaixo no estúdio, daí eu não podia, ou nós não tinha quórum, daí eu trouxe pra cá algumas coisas, daí ficou uns microfones aqui perdidos, com uma mesa, daí não dava, gravamos com um celular. Foi uma miscelânea, né, cara? Até acertar e bater o martelo. Foi 1 ano pra acertar. Agora que tá bom. Queria pedir pra vocês qual que foi o episódio que vocês mais gostaram. Seja que vocês participaram ou não, que vocês gostaram de ouvir. Só vou pular a Aline, porque a Aline não escutou nenhum. Não tiramos a razão dela. Ela ouviu 1 minuto de um. Eu ouvi da maçonaria, que eu achei bem interessante esse tempo. Dani, qual que foi o que tu achou mais interessante? Eu gostei daquele que o pai da Pri participou. Eu não lembro. É das músicas gaúchas, lá da tradição gaúcha. Semana Farroupilha, isso aí. Eu gostei desse. Cara, o que eu... Talvez do futebol americano. Mas é porque tem uma história muito boa por trás, cara. A do Ferrugem que come madeira? Não. A história que tem por trás de tudo isso aí, cara. Pô, eu vou contar até porque é boa. Foi num dia que eu tinha ido buscar uns pisos numa determinada loja que nós tínhamos encomendado, que no outro dia o cara vinha instalar. Não dá pra falar que é na Cassol, né? Não pode. Ah, tá. Tu tinha que ter ido na CT Pisos, cara. Não, mas que ele não vendia. Eu nem conhecia ele. Tu conheceu naquele dia. Conheci naquele dia. O Zaca vende tudo que é tipo de piso? Não, apenas pisos de madeira, mas eu posso indicar. E a galera que precisar... Então, a gente foi na Cassol e escolheu o revestimento do aparelho e tal, esse aqui. Encomendamos e demorou já um monte pra chegar e, porra, amanhã o cara vai instalar e não tá aí, né? No fim que chegou e eu fui lá buscar, tipo, 6 da tarde. Só que a Aline tava trabalhando, tava com o carro. E eu tenho moto. Então não dá pra trazer os pisos na moto. Quer dizer, até dá, mas vai ser meio... Vou dar uma de indiano, né, com a moto. Peguei meu pai, fui lá buscar. Cheguei lá, o cara me puxa. Não, é essa caixa aqui, ó. Eu olhei assim, só o cantinho, a amostra. Não é esse aí, velho. Mandaram o piso errado, cara. Meu filho da... Aí eu fui lá, não, cara, não quero mais saber, me dá meu dinheiro aí. Daí tá, fui lá em cima, falei com o gerente, não, nós vamos se tornar, pá. E eu com o horário aqui, né, pra ir lá abrir a casa, o estúdio pra nós gravar, né. E eu louco, já brabo, né. Cheguei lá, em cima do horário já, o Grande e o Zaca já estavam esperando. E eu lá com os dois, né, aqui, falei, né, puta, tava putaço, porque gravando e tal. E nós ia gravar 2 aquele dia, né. O da Polônia, com o Grande e o futebol americano. Isso. E nisso, a Aline tava em Carlos Barbosa, ou Bento, trabalhando. E eu falei, não, tô aqui no estúdio e tal, né. E nós começamos a gravar, já deu 7h30, 8, 8h30, 9, e foi, né? E nós se perdemos. Cara, sei que era umas 11 e pouco, eu fiquei sem bateria no celular, né? Deu filha da mãe. Pois é, eu me lembro desse. Cara. Pois e é que foi, nós gravando, e aquela... Foi bom, e foi ótimo os episódios, porque eu tava putaço e gravei, e foi engraçado, foi muito bom os temas, porque eu gosto dos temas. E, lavou a alma, assim, né? Eu tava muito puto, muito bravo e esqueci de tudo, né? Ah, cara, agora eu lembrei, cara, que bem na hora que chegou as gurias, teu celular acabou a bateria. Acho que foi. Chegou em casa, ligou, tinha 60% de bateria. É um milagre. Eu cheguei em casa, acho que era meia-noite passada, a gente chegou, né? E normalmente eu chego, eu vou dormir 10 e pouco, né? Tem que trabalhar no outro dia, né? Cara, e a Aline aqui, velho. Não dei nem boa noite, mas bom nem, dia, nunca mais. Nem mandou mensagem no outro dia, velho. Putaça. Onde é que tu tava? Onde é que tu tava? O que tu tava fazendo? Braba. Gostava ter pedido o celular de um deles pra me avisar. É verdade. Mas é que o programa tava bom, a conversa tava boa, não ia parar. Porque tu tem que entender que às vezes quando o negócio tá indo, é ruim dar uma pausa. Perde aquele... Na verdade, o problema é que ele não sabe o teu número de cor, Aline. Pronto, falei. Eu também tenho esse problema. Se precisar falar com a Pri, eu não sei o número dela de cor. Nem eu também não. O Matheus não sabe nem o dele. Eu não sei o meu. Eu aprendi faz pouco tempo que a Camila me ensinou, que eu não lembrava o meu também. É que assim, ó, o meu primeiro número, eu conseguia fazer tipo uma rima. Era 91160096. Agora vem os números tudo quebrado. Eu lembro do meu primeiro número, cara. Eu tinha uns 14 anos. Mas é que assim, o procedimento correto, ele falou que ele também não sabe o meu número de telefone, não tem problema. Ele tem que dar um jeito de falar comigo. Ele pode ligar pra casa da mãe dele, que ele sabe o telefone de cor, e aí Ela vai mandar passar a o telefone. mãe dele
me avisar ou alguma coisa assim. Concordo plenamente. Eu sei o número da minha mãe de cor porque é a senha do Wi-Fi lá de casa. Eu só não liguei pra sogra porque eu não sei o telefone dela também, daí eu tava sem bateria. Era muito tarde Porra, também, tchê. né? Era meia-noite, né? E eu não ia ligar pra sogra. meia-noite e 40 tu chegou. Eu olhei, eu tava acordada. Lembrou até hoje. Ah, Tem quer algo dizer de que errado veio que não tá meia-noite. certo. Algo de errado não... Fazendo as Olha. contas não fecha. Algo de errado não tá Porque certo. o programa acabou 10h30. Pera aí. Depende qual dos Como é programas, bom né? participar, né? Camila, qual que foi o programa que tu mais curtiu? O que eu mais gostei de escutar, eu até mandei naquele grupinho do Among Us, né? Foi um dos sons, que vocês falam dos sons. Eu cheguei, nossa, teve alguma coisa que vocês falaram que eu me emocionei muito. Eu cheguei a chorar com aquele podcast, foi muito legal. E agradece o Jonathan, porque a ideia foi dele. Salva de fazer palmas, essa Jonathan. edição. A gente pede desculpa pela qualidade do som que tá horrível, porque a gente gravou online. A gente só pegou o som do Skype e editou e jogou. Só pra questão de sons aí, pra quem não ouviu, o Jonathan bateu palma pra surdo aqui, então fiquem inclusos. Isso. Zaca, e tu? Cara, o que eu mais gostei de ouvir foi sobre o futebol americano, que foi quando eu comecei no podcast, né? Depois entrei aí pro elenco. Tem muito bacana, mas todos os modos aviões eu gosto muito. Mas acho que o da Irlanda ali com o Rodolfo e com o Felipe Grande foi o meu que mais gostei de gravar e de ouvir depois. Que foi o que a gente perdeu meia hora, foi esse? Bah, Né? foi esse aí. Acho que foi esse aí. Foi esse aí. Foi Que a gente teve que repetir as piadas e eu só tinha repetido as piadas meia hora depois. Nós nem ria, ele me chamou de puta aqui. Cara, teve. Ah. Teve esse e também o primeiro que eu ouvi, que o Sotile botou nos stories, enfim, que eu cheguei a acompanhar, foi sobre a infância. Muito bom. Que foi sobre o Skype também, se não me engano, Sim, né? foi, tava O som horrível. tava uma bosta, Tava mas horrível. adorei o conteúdo, tem que fazer uma parte 2 comigo. Sotile, e tu? É muito complicado, cara. Eu gosto de vários. O de ouvir, o da Semana Farroupilha é E algo. ficou bom o som até. E foi gravado no celular, pessoal. Da maçonaria é muito bom. Ah, E o de muito bom. judô, cara, eu me surpreendi. E o de gravar, o que eu mais curti, também foram dois. Foi o do Cebola. Foi muito bom. E um dos que eu mais ri foi o do futebol americano gravando. Que foi muito engraçado, cara. Tinha o imbecil do Ferrugem, tava muito engraçado. Cara, o Ferrugem, ele fazia uns comentários assim, cara, sensacionais. Cara. Tem que chamar ele só pra largar só as letrinhas aí e ir embora, né? Legal que teve até no da Polônia, ele chegou meio que na metade e ele não ficou com o microfone, ele soltava umas piadas, eu tinha que cortar as risadas porque ninguém ia entender. Tá ligado? Tu, Jonathan, qual que tu mais curtiu de escutar ou até de participar, que algum que tu participou? Os que eu mais curti escutar foi o da maçonaria, com certeza, um dos mais... Tem vários, assim, que eu curti bastante, mas os top 2, assim, foi o futebol americano e o da maçonaria. E o que eu mais gostei de gravar também foi o dos sons ali, que é Thay, né? Camila, desculpa. Onde é que tirei Thay? Errei por dois. Era outra. Na outra semana era tarde. Não, é que quase rima, rima. Tá, é que foi a que o Zaka trouxe outro dia. Ah, tá, beleza. Tá, enfim. O que a Camila comentou, que foi o dos sons e das sensações também, que, tipo, foi uma ideia do nada e no fim surgiu um... Nossa, foi um tema massa de trazer e tal, foi bem bacana. E tu, Pri, qual que tu mais curtiu de escutar ou pode ser até algum que tu participou? Eu acho que eu gostei muito de gravar o da Semana Farroupilha, porque é um assunto que eu gosto bastante, que eu domino, enfim. Mas eu acho que eu me diverti mais gravando o modo avião de Portugal com passagem pela China. Principalmente porque metade das piadas que eles faziam eu não entendia. A gente tinha que parar um pouco a gravação pro Sotile me explicar qual era o teor da piada. E aí a gente gravar de novo a piada pra eu pelo menos dar uma risada. Eles faziam umas perguntas idiota que era uma piada e eu achava que era sério. E aí eu tentava responder, sabe? Só que eu não conseguia. Foi gravado pelo Skype também, né? Que teve esse impedimento, que foi no... Não dá pra dizer que foi no alto da pandemia, porque o alto da pandemia é agora, no caso, né? Mas a gente tava bem mais apavorado que agora. Um que eu gostei muito, que ninguém falou aqui, mas eu gostei pelo teor científico, digamos assim, foi da morte, que é no assunto meio barra pesado, mas acho que ficou muito legal a edição que tu fez, enfim. Verdade. Ficou muito, muito legal mesmo. Cara, o que eu mais gostei, teve vários, assim. O do judô me surpreendeu. O Zaka tá puto porque ele não pôde vir. Tomar no cu. O Grande falou, a gente tem o Vanin, que a gente pode falar sobre política
ou batendo cartão no setor imobiliário, ou judô. Só que como a gente já tinha gravado o do batendo cartão, a gente, vamos mudar, vamos fazer do judô. Fiz uma pautinha, mas eu não tava esperando, cara, o resultado. Mas nem de perto. Ele deu aula? De judô. Ele deu um ipom aqui. Deu um ipom no grande. Ao vivo. No grande. No grande. Porra. O Zaca que não pôde vir, né? Eu vou falar, tá? A gente tá no alto da pandemia. O Zaca teve um problema de poluição noturna. E ela não baixou. Ele ficou de pênis ereto o dia inteiro e teve que ir no médico fazer uma desinjeção do pênis. Mas ninguém percebeu. Nem marcou. Mas eu vou dizer, cara, um dos que eu mais gostei mesmo. Claro, teve da Semana Farroupilha, que foi tudo. Foram aulas, né? Semana Farroupilha, o batendo cartão. Só que o da maçonaria eu acho que me marcou. E eu vou te dizer, a gente tá se especializando em terminar programas de maneira épica, né? O da Semana Farroupilha ficou muito foda. Pra quem não ouviu, escuta os últimos 5 minutos que vai entender o que aconteceu. Os últimos 3 minutos. Eu te chorar. Só que escuta pelo Spotify, porque o YouTube eu tive que cortar um pedaço. O YouTube é filha da puta. Porque direitos autorais. E o dos carros, né? Que o Bump mandou um abraço pra minha tia, a tia Elma May. É um idiota. Não, nós gravando, sério. A gente tem que fazer isso com um convidado. Toda vez que vier um convidado, manda um abraço pra essa pessoa aqui e tem uma pegadinha. O Sotile me olhou, manda um abraço, olha no seu celular. E Olhei sério, no WhatsApp. né? Sério? Eu disse, tá, beleza, deve ser alguém que mora na Inglaterra, alguma coisa assim. Eu quero mandar um abraço aqui também pra Elma May. E daí que caiu a ficha aqui. E os idiotas rindo, eu disse, puta merda. Eu queria dizer que eu demorei pra entender agora mesmo. Eu também. Aqui, ó. Agora que eu vou entender. Não, a única pessoa que entendeu no ato foi o Zaca. Foi a única. Que na hora ele já me olhou e já se estourou. A gente tem a conexão idiota do programa. Cara, Mas aí, Bambi, pro cara conhecer as piadas, o cara tem que cair, né? tem que cair. Então cai de boca aqui. Por falar nisso, Zaca, o Fofão mandou uma pergunta aqui e ele perguntou quais expectativas pro futuro, stand-up, TV. TV não, né? Mas o stand-up, pra quem acha que é mentira, nós vamos fazer essa merda, eu e o Zaca. Nós vamos gravar, nós vamos sentar e escrever um texto. Fato, isso é fato. E nós vamos fazer um show. Agora vai dar problema, né, Zaca? Agora vai dar processo. Não, agora tem que ver como é que nós vamos equilibrar o palco. Eu tô um pouquinho mais magro. É isso. A gente tem que fazer reforçado de um lado. Tem que fazer aí um outro- cálculo ali, ó. Né? O balanço estrutural do O quê? Meus ovos. Tem 2 engenheiros aqui na mesa, cara, se vocês não conseguirem resolver. Não, mas é verdade. A gente não sentou ainda, mas a gente tem que fazer isso, Zaca, porque nós temos que fazer até o meio do ano que vem, nós temos que ter um troço escrito pra fazer. E quando abrir lá o Caverna? lá em Farroupilha, nós vamos fazer o open mic, nós vamos lá de dupla. Pô, vocês podiam chamar, agora o cara tá desempregado, pra dirigir o show de vocês, O Marcos- Márcio Smelling. Márcio Smelly, é esse aí. Podiam Ele é um chamar. bom diretor. Eu É. gosto dele, acho bacana. Mas Ele é bem rígido, assim. Isso. às vezes ele é meia bomba. Mas quando precisa, ele mete o pau sem medo, velho. Mas eu só gravo, só me apresento se eu tiver bêbado. Eu sou muito tímido. Porque pessoas me olhando me deixam tímido. Vocês aqui não, mas se tiver muita gente Uma me olhando, plateia, assim. eu começo a suar que nem um retardado mental. É foda, né? Verdade. Falando em ficar bêbado, foi falado em quase todos os episódios da tal da caipira de Yakult. Yakult. Alguém aqui experimentou? Porque o Sotile não fez pra Não. mim. Ficou marcado pra fazer lá no Cebola. Olha, o Jonathan experimentou, ó. Eu também experimentei. Ah, Eu também experimentei. E é ruim? Eu posso, como é que é? já Pior passou que é a bom. caganeira? Pior que é bom. Deu caganeira? Sem mentir, não pode mentir. Essa pausa dramática foi boa. Sem meme, não pode meme. Deu caganeira? Não. Chupa essa, filha da Só puta. depois de 3 horas. Tá bom, mas não era por causa do Yakult, Não né? deu. Juro que não deu. Não tem problema, não cagou lá em casa, tá ótimo. Cara, falando nisso. Eu tomei sem saber o que era, né? Mas é muito bom mesmo. Perigoso. O Fadanelli, que participou com nós já de uma gravação, ele mandou: vocês pensam ou já pensaram em fazer algo ao vivo ou com imagem? O meu tio também, o meu padrinho, queria muito fazer um ao vivo com gravação sobre as escaladas que ele teve, lembra?
que ele Lembro. fez e tal. Aham. Que ele foi pro acampamento base do Everest, que ele escalou a Concagua, mas muita gente pede pra ele pra contar a história, então ele tem muita gente pra juntar num lugar. Bah, esse cara aí é... Então seria do caralho. seria uma ideia mas boa. ele queria que fosse em Ao algum vivo. lugar pra várias pessoas e gravar ao mesmo tempo, né? Uma live. Dá pra fazer, hein? Dá pra fazer. Só esperar passar a pandemia, dá pra fazer. Até a gente tá com uma ideia, com um projeto escrito, pra fazer um ao vivo, só que um programa esportivo, uma mesa redonda. Não ao vivo, mas enfim, com gravação em áudio e vídeo. Vamos ver se sai essa ideia ano que vem. Eu tenho uma pergunta, posso fazer uma pergunta? Pode. Pras gurias, principalmente, tá? Tá. Não, pro Jonathan também, porque ele não tá sempre, né? Se vocês pudessem escolher um programa pra gravar, um assunto que vocês têm na cabeça, o que vocês gostariam de gravar? Eu acho que seria interessante um top 5 de trilhas sonoras de filmes, séries e etc. Já é o próximo. Anotado. Legal. Já é o próximo, aí ó. Aline, tu que é uma profissional da saúde, Aline. Podia falar alguma coisa relacionada à tecnologia da odontologia, algo assim. Que tem muita gente que não conhece hoje em dia, né? Lente de contato, alinhador, harmonização facial. Tem A namorada do Renate. Bill tá se formando, né? Se formou É já. verdade. Primeira pergunta que eu ia fazer, o lente de contato apodrece o dente, né? Que fica. Não apodrece. Mas tu Só- perde- É só escovar. Não Mas... é mas pra fazer aquelas capas, tu perde o dente, né? Porque tu lixa todo ele, não é? Depende, às vezes não precisa lixar, às vezes não precisa desgastar. Depende muito do tipo do dente. Nós já estamos fazendo o programa e nem precisa. Já estamos fazendo. O meu é o bruxismo, cara, meu Deus do céu. Não, acho que eu curtiria fazer um outro de board game agora com mais experiência, tanto jogando quanto criando. Acho que seria legal. Tanto gastando. Tanto gastando. Mais, né? Porque na época a Jogos, gente já gastava. jogos atualizados. Jogos atualizados, coleção atualizada. Certo que depois eu vou lembrar de algum outro tema que eu Crossfit? gostaria muito de trazer. Crossfit? Crossfit é um bom tema, inclusive conheço várias pessoas. Lá de Palhoça. Posso trazer aí. Tá estolo, querido? Deixa a dica desse vídeo aí, cara, que vai ter gente que não vai entender, mas... podem procurar aí Rock Crossfiteiro. E o outro vídeo, ele tem um canal com vários vídeos bons, mas os top 2 é o do Rock Crossfiteiro e o do Karate Tinder, que é o remake do Karate Kid. A gente vai acabar esse podcast e vai ver. A gente podia gravar algum episódio sobre minha futura profissão, que é advocacia. E vocês podiam fazer um top 5 de bebidas, né? Já que tu falou da caipirinha de Yakult. Agora eu vou contar pra vocês que a gente teve um episódio perdido. Que foi, a Dani falou, a Dani participou, que foi o Advocacia, batendo cartão. Que a gente gravou, só que a advocacia ela tem diversas áreas, né? E a gente trouxe duas pessoas que eram do civil. A Dani que tá estudando e que vai acabar seguindo a carreira na parte civil. E o Jasson. E ficou um pouco incompleto, a gente achou que ficou um pouco vazio o programa. O Jasson também faz tributário, então faltou a parte criminal, faltou um monte de coisa. Então a gente acabou não postando esse programa. Mas a gente gravou, a gente até anunciou que ia sair, só que a gente preferiu trazer alguém pelo menos do criminal, pra falar de uma outra parte da advocacia também. Só deixar bem claro que não foi por falta de conhecimento dos convidados, não é isso. É mais pra dizer a parte mais completa da Isso. situação. E esse vai ser tipo os episódios do Chaves, que é perdido, que ninguém assiste. Os episódios perdidos do Fio Desencapado. Agora eu vou fazer uma perguntinha pra todos. E a pergunta é a seguinte, se vocês pudessem entrevistar alguém, vivo ou morto, quem que vocês gostariam de entrevistar? Vivo ou morto, tanto faz. E a gente vivo ou morto ou o convidado vivo ou morto? Tanto faz também. Morto ele não responde. Ó, eu vou começar falando do meu, que é um cara chamado Robert Strange McNamara, eu já falei dele aqui. Ele foi o único presidente da Ford que não era da família Ford, que ele foi também secretário da defesa durante a Guerra Fria, do Kennedy e do Johnson. E ele tem um documentário chamado As 11 Lições de Vida de Robert Strange McNamara, que é inacreditável. As histórias que ele conta dos bastidores da Guerra Fria. Que ele foi o secretário da defesa, então era o presidente e ele. E eu adoraria, já que ele já morreu, infelizmente, mas eu adoraria entrevistar ele. Pensando rápido aqui, eu acho que eu gostaria de entrevistar o Benê Barbosa, que é um cara mais especialista em armamento hoje no Brasil, e eu acho que seria um papo muito legal. Tá, então eu gostaria de entrevistar o Hélio Venâncio, que é um ortodontista, que é da minha área, né? Eu sou especializada em ortodontia, alinhamento de dentes. E ele começou faz muitos anos, enfim, que ele começou em clínicas populares, que nem eu comecei, e hoje ele é um dos melhores professores e ortodontistas do país. E eu queria entrevistar ele. Enfim, me espelho muito nele.
O Pedro quer Profissional. entrevistar o... Patati. Não. O... Pera que eu vou chutar um nome aqui, pera aí. Schwarzenegger. Não, é o... Calma aí. Eu sei, não? Não. Dorian Yates. Dorian Yates. Ah, é um bom nome. Não, tu quer entrevistar o Ronnie Jay Cutler. Coleman. Jay Não. Cara, eu queria entrevistar uma pessoa que teria muita história pra contar, se pudesse lembrar, seria a Vivi do Loló. A Vivi ia ter umas histórias assim, ó, sensacional, Pedro, cara, pra quem ouvir. não é de Caxias, quem que é a Vivi do Loló? É a craquenta do centro da estimação cidade. da cidade. É um monumento histórico da cidade que ela consegue oportunar todas as pessoas na rua pedindo esmola e se tu não ajuda, ela te xinga, ou ela baixa as calças, ou ela te bate. Ela chamou um amigo meu de cara de cadela. E assim, cara, ela faz qualquer coisa pra tu dar 5 pila pra ela. É triste, é muito triste. Mas isso rende muita risada da galera, E, ó, porque ela faz as coisas por dinheiro, né? Ela é a maior prova que craque não mata. É. E tem a história de que uma vez ela viu o seu Juliano, né, o Zaca, no centro com o meu sogro. E ela enganchou no braço do Zaca e queria ir pra casa com ele. Queria roubar o Zaca de mim. Abre aspas. Eu vou pra casa contigo, gordinho. Ô, Zaca, tu sabe que ela tem 4 filhos, né? Pode Vai ser que uma saber perdida se aí, vai nascer meio... É, se nasceu meio alemãozinho. Melosinho, assim. Tu, Camila, se tu pudesse escolher alguém, quem seria? Posso tentar chutar a Zaha Hadid. Sim. Pagam muito pau pra ela, não adianta. Ela é, assim, foda. Arquiteta foda, desconstrutivista. A mulher era um crânio. Ela teve que criar um software pra conseguir construir os prédios dela. Então, com certeza, seria ela quem eu entrevistaria. E tu, Zaca? Cara, eu vou roubar que nem a Camila, eu tenho 2 nomes. O primeiro é um ex-jogador de futebol americano, que é um cara que me fez apaixonar pelo esporte, que é o Ray Lewis. O cara era tão assassino que assassinou uma pessoa de verdade, numa balada em Miami, então, além disso, ele tem outros atributos. Quem aqui nunca, né, Ai. perdeu a cabeça? Tá. Isso aí o Dr. Ray também fez. E é verdade. E outro cara morto que eu entrevistaria, digamos assim. Pena que não vai falar, mas é um cara que eu Morto é entrevistaria. o Rodinei, lateral do Inter. Sério. O Moisés joga de terno. Parece que tá morto. O que eu queria entrevistar que tá morto é o Abraham Lincoln. Primeiro presidente não, mas o presidente mais importante na história dos Estados Unidos, na minha opinião. Eu queria entender... Ainda tive o filme esses dias, eu e a Camila, um filme muito bom, indico. Abraham... de vampiros? Não, da biografia dele. Realmente a história dele é uma coisa que eu acho muito bacana e eu queria entender como é que foi toda essa situação. Já que todo mundo tá falando 2, deixa eu roubar também. Eu entrevistaria Maximilien Robespierre. Foi um dos cabeças da Revolução Francesa. Eu falo dele, volta e meia aqui. A cabeça dele rolou também? A cabeça dele rolou também. Depois rolou. Sotile. Eu gostaria de entrevistar, primeiramente, o Sylvester Stallone, o ator mais foda de Hollywood pra mim. É um fetiche com o Rambo, né? Meu Deus, Não não, é. tem um episódio que a gente não Não é. passa Não que fala fala dele. do Rambo. Não é? É pelo Rock. Ó, que balboa, viado. Ah, é. Rock é tá. muito maior que o Rambo. E o Stallone cobra, você é um merda e eu vou te matar. Você é um Você é um cocô. Cocô Você é um e eu cocô. vou te matar. Michael Jackson, Fred Mercury seriam boas Mas é que entrevistas. o Michael Jackson não morreu, né? Pri, se tu pudesse entrevistar alguém, quem seria? Eu só consegui pensar em pessoas mortas. Não, teve. Tem problema. Mas enfim, eu acho que eu entrevistaria a Zilda Arms. E. Eu consigo pensar numa pessoa que eu acho que ninguém conhece, mas que ela tá viva, né? Que é o professor Michael Shear, que é um canadense. E ele também é um baita pesquisador dessa área de inovação social. E eu acho ele o máximo, porque eu tava usando, tipo, uma pesquisa que ele fez. E eu precisava entender melhor o que ele tinha feito naquela pesquisa. E eu decidi mandar um e-mail pro cara. E, tipo, o cara é um baita de um professor, assim, catedrático do Canadá e tal. E ele me respondeu o meu e-mail. E ele me mandou, inclusive, outras coisas. E aí eu precisava traduzir. E aí eu falei, isso aqui não tem sentido em português. Será que tu pode me ajudar e tal? E ele respondeu muitos e-mails meus me ajudando com isso. Então, assim, achei o cara muito foda. Nessa pegada aí, César Menotti e Fabiano curtiram uma publicação minha uma vez. Esse é o nível e a diferença do casal. Maravilhoso. A diferença de Eu QI. entrevistaria César Menotti e Fabiano. Inclusive, fica aqui o convite, se vocês quiserem tocar no nosso casamento aí. Como óbvio. assim, casamento? A gente vai casar? Quando der, né?
A Mas pandemia aí tá foda, né, irmão? quando rolar, eles estão convidados. Se for num preço camarada ou de graça, né? Eu sou muito fã desses gordinhos, eles são muito foda. Jonathan, qual que seria a sua escolha? Cara, eu tava tentando pensar numa coisa menos clichê, assim, mas como eu não consegui pensar, uma entrevista que eu gostaria de fazer é o Paul McCartney, pra ver, tipo, a minha pergunta, eu só queria fazer uma pergunta pra ele pra ver como ele ia responder isso, que é, tipo, se ele sabe, na cabeça dele, o que ele é e o que ele representa, assim, tipo, na cena mundial da música, e, enfim, todos os Beatles, enfim, mas eu acho que ele é o cara que tá vivo até hoje, tá fazendo música até hoje, né? Tem outra pergunta, tem que perguntar se ele é ele. E se ele realmente tá vivo. Olhar bem no fundo, no branco do olho dele e falar, tu é tu? You are you? o Silvio Santos faz 90 anos aí, uma salva de palmas, Silvio Santos. Tá perdendo as calças nos programas, coisa mais linda esse velho. Cada ano mais tarado e mais abusado. E se eu fosse ele, eu faria o mesmo. Se eu tivesse todo o dinheiro que ele tivesse já... Com 90 a anos. idade que ele tá... Menos que o Márcio Smelly. E vou dizer, a pipa do vovô não sobe mais, mas nem com Viagra. Duvido. Jonathan, eu pensei Ele que deve ia ter um dizer- pintão de ouro, que nem aquele microfone que ele tem no peito. Tipo o microfone que ele tem no peito e de ouro que nem o do Raul Gil, sabe? Mas ele não tem mais o microfone aqui. Ele Sim, trocou. ele guardou nas calças agora. Tá? Eu pensei que o Jonathan ia falar o Baden Powell. Eu também achei, Pensei cara. igual, cara. Eu achei que ele ia falar o Bunny Paul, cara. Pensei. Eu tenho medo de falar com ele nos dias de hoje. Acho que é. deixa ele quieto lá. E agora a pergunta antagônica pra fechar o nosso programa. Quem que vocês não entrevistariam nem por um caminhão de dinheiro? Eu sei quem tu vai falar. Eu tenho certeza que o Bump não entrevistaria nenhum político. Nenhum. Nem por dinheiro. Vale como minha resposta, pode ser. Tu não entrevistaria o Lula pra gente dar uma cagada na cara dele aqui? Tu não entrevistaria o Bolsonaro pra nós dar um tapão na cara dele? Cara. Nossa senhora. Hoje é meu sonho, hoje eu faria isso. Não, assim, ó, se tivesse um político pra de repente falar sobre alguma outra coisa, tipo, por exemplo, Pepe o Vargas. Aécio e as festas dele. pô, essa é as festas. Pepe Vargas. Não, se fosse pra falar sobre outra coisa, de repente. Mas pra falar de política, com político, não. Eu entrevistar o Pepe como médico. Pode ser? Por que não? Pedro, quem que tu não entrevistaria nem por um canavial de rola? O outro cacrento, aquele que fica na Feijó. Ele fica entre a Feijó e a 20 ali, cara. Ele enche o saco da mulher toda vez que ela vai subir pra trabalhar e fica mexendo com as mulheres, cara. Não Isso dá tem uma pau coisa nele. que eu odeio, cara que mexe com mulher, com todo respeito. Na rua, publicamente, sim, tentar pegar e Ainda mais socar com a minha, ele. fica mais puto ainda. Márcio Smelling. Isso aí eu acho fim da picada e qualquer pessoa que eu sei que tem esse tipo de atitude seria uma pessoa que eu não gostaria de ter Cara, perto. mas eu vou dizer bem sincero, e não é aquela coisa clichê de amigão de mendigo, sabe aquele cara que tira foto com mendigo? Mas eu adoraria entrevistar um morador de rua. Exatamente, não um drogado, craquento, porque daí tu não vai conseguir entrevistar, né? O cara Não, vai... isso, tipo, o mendigo... Enquanto tu estiver entrevistando aquele, vai te levar Olha, tudo, né? Pera ali, deixa a tua esposa É, falar. pode falar, que é esse aí que a Dani falou também. Eu queria entrevistar, agora eu pensei numa pessoa. Aquele tio que mora na frente do Hospital Saúde ali, não sei se alguém já viu. Aqui, ó, nesse programa Esse tio não aqui, incomoda ninguém. a primeira pessoa que trouxe essa personalidade pra cá fui eu, que é o mendigo mais organizado de Caxias do Sul. Exato. Eu falei, tirei foto e fiz áudio. Tá aqui o Jonathan de prova. Fui o primeiro a falar desse cara, Meu, eu entrevistaria muito ele. eu também. tenho Eu queria saber onde é que ele saber guarda o as que coisas que dele aconteceu. durante o dia. E ó, eu tenho certeza que ele tá na rua por desilusão amorosa, porque foi feito um estudo que a maior parte dos mendigos que estão na rua é por desilusão amorosa. Culpa das mulheres ou de alguns viados. Dizem que ele cuida da rua ali, os moradores gostam dele, ele faz segurança da rua ali. Eu acho que eu não entrevistaria jogador de futebol. Não gosto, não tenho o mínimo interesse em saber da vida deles. E vocês Como assim, cara? Não me estressaria, por quê, cara? Não viu o jogo? Tô pulando da barca, cara. Apesar que entrevistar o Vampeta pra contar as histórias dele Ah. deve ser uma coisa assim, ó. Ele tinha que estar nu. É, Com cara, aquela bilolinha dele ali. Puta negrão com uma bilolinha murcha, né? é verdade. Mas É verdade. achei Não, que era mais Vampeta. É, E eu o esperava Ronaldão, mais. e o Ronaldão fenômeno, né? Com as amigas dele. Ô, Bump, queria entrevistar o Bruno Macarrão e os dois cachorros. Eu não conseguiria entrevistar nenhum abusador infantil. Ai, não. Em geral, aqui eu vou colocar um também, um americano, que é o cara que se vestia de palhaço e pegava as crianças e... O Gacy. O Gacy. O It, a coisa? É o cara que É, deu origem, que deu né? origem ao It, isso. Que é o Gacy Jr., enfim. É um cara que eu esfaquearia o pescoço antes de dar oi. Então, eu acho que seria isso o cara que eu não entrevistaria. Eu não tenho quem não entrevistaria. Eu não entrevistaria o Gugu, que não tem como mais. Nem o Mussum. Nem o Mussum, o Zacarias. Zacarias eu queria muito entrevistar.
eu pensei em alguém que me irritaria muito. E eu não lembro, eu tava procurando o nome do cara, que é um repórter da Record que morreu, que ele falava: Olá, tudo bem? Paulo Henrique Amorim. Esse aí, eu jamais conseguiria entrevistar ele. Porque eu ia passar muita raiva, cara. Só de ouvir ele eu já... Olá, Jonathan, tudo bem? Tudo bem? Boa noite e boa sorte. No Bichos Curiosos. Bom, agora para acabar, eu peguei uma lista de todo mundo que participou aqui do nosso programa e a gente quer deixar registrado aqui o nome de todo mundo e como forma de agradecimento, né? Então vamos começar. Rafael Colombo, Marcelo Salve, o Jonathan que tá aqui com nós hoje, Bruno Fetter, o Lucas Vaccaro, Matheus Ganzer, Thiago Andriguetti, a Pri também tá aqui com nós, Priscila Bresolin Tissotti, Jaimar Machado, Pedro Henrique Machado, Miguel Paternoster, Matheus Marques da Silva Stedley, Rodolfo Pisolato Grande, Rubens Antônio Tissotti, o Denis Caberlon lá da V2 Moto Hub, o Urso e o Cigano do Motoclube Escuderia Lobos, o Jean do Motoclube Indigentes, a Camila dos Santos que está aqui com nós também, a Pátia, a Patrícia Tódero, Matheus Antônio Lorandi, que foi uma das vozes mais sensuais que já passaram por esses microfones, Leonardo Giovenardi, queremos você aqui de novo, Leonardo, a Dani Dallagnol, o Ferrugem, o Cebola, o Bernardo do Cebola Prime Beer, o Giovanni Grillo, Fernando Fadanelli, o grande Yuzaka, que eles, antes de ser da bancada, eles também foram entrevistados, o William Felizari, o Alazão, o Alexandre Scopel Vanin. Para encerrar aqui, a senhora Aline Sartor. Essa foi a lista de pessoas que participaram da nossa primeira temporada. Espero que primeira de muitas. Então fica aqui o nosso agradecimento. Então agora, antes de a gente encerrar e a gente dar as mãos e cantar o tema de final de ano da Globo, vou passar a palavra para as considerações finais, começando pela Dani. Dani, deixe suas palavras de esperança para 2021, porque as pessoas vão precisar, porque vai ser pior que 2020. Então, galera, eu gostaria de primeiramente agradecer mais uma oportunidade de participar aqui do podcast com vocês. Foi um ano incomum, né, e diferente para todo mundo. Eu tenho esperança de que ano que vem seja melhor. E vamos gravar ano que vem vários. É isso aí. Então, eu também queria agradecer, né? Primeira vez que eu venho aqui participar do podcast. Prometo que pro ano que vem eu vou escutar algum, prometo. Pelo menos A meta metade. é um. A meta é escutar algum. E esse ano foi bem complicado, né, pra muitas pessoas, mas a gente espera que ano que vem seja melhor. Bola pra frente. Agradeço a todas as pessoas que participaram com nós esse ano. Foi um ano bem diferente. Com certeza, pra mim, pelo menos, o podcast deu um ar, não digo de esperança, mas um ar de graça, um ar de leveza nesse ano, com episódios, com conversas, com curiosidades, assuntos que a gente não sabia, a gente acabou descobrindo. Pra mim foi um ano de aprendizado, várias lições foram aprendizadas e eu incluo os episódios do podcast. Então acho que pro ano que vem a gente continua com essa pegada bem boa, bem legal. Bom 2021 pra todo mundo. Tá, eu vou agradecer mais uma vez, né, ter sido convidada para participar. Foi bem legal participar de todos os podcasts que vocês me convidaram. E o que eu desejo para 2021 é que vocês não... a vacina, né, a vacina, com certeza, que ela venha. E que todo mundo que tem novos planos e que iniciaram novos planos agora em 2020, já que a gente teve que se reinventar em várias coisas, que continuem, né, com isso em 2021 e pro resto da vida, né? Vocês, com o podcast, que continuem gravando e continuem firme aí nesse negócio que tá ficando bem legal. Não dá dinheiro, mas tá bom. Então, eu queria agradecer a todos que nos ouviram, a todos que participaram dos nossos programas. Foi um ano muito bacana. O convite de participar, a primeira vez que o Sotile me convidou, e depois de participar da bancada, né? Que é sempre bom falar merda. Então, toda quinta-feira a gente se reúne pra falar besteira. Então é isso, e que 2021 seja maior e melhor. Eu queria agradecer a todo mundo que está ouvindo. Esse ano foi quase perdido, né? Algumas coisas boas vieram. Isso aqui é uma das coisas boas que apareceram esse ano. Foi muito bom compartilhar vários momentos com vocês. E eu espero que se repitam vários deles, porque, cara, isso aqui é muito bom de se fazer para dar uma risada no meio da semana, para desestressar. Ainda mais na quinta-feira, que é quando a gente grava, né? Que o cara já tá fudido a semana inteira, vem aqui e fala bosta pra caramba. Eu queria fazer alguns pedidos. Primeiro deles, sigam o FP Grande, já que ele não tá aqui, né?
Segundo, sigam o Edu Sotile nas redes sociais, que eu quero... sigam Zaca Tegner no Instagram também, então, ó, os 3 vocês têm que seguir, porque a gente quer fazer review de equipamentos eletrônicos. Então, nos enviem Play 5, Play 4, Play 3, não tem problema. Manda o que quiser. Um PC gamer que tiver, nós estamos testando. Manda guitarra, um banjo, a gente tem pra quem mandar aqui. A gente tem músico na mesa aqui, a gente faz. E o último pedido é, não nos processem, a gente não tem nada. A gente é tudo uns fudidos. Então, só escutem, dê risada, o que tu levar pro coração não vai te fazer bem. Se não gostou, pode xingar nos comentários. Não, me chama ali, me chama, passa meu telefone, tu me xinga ao vivo, tá tudo certo. Só não me processa, porque eu não tenho dinheiro pra pagar nada. E o Sotile já não é réu primário. Daí já complica. Daí tem que adotar o nome de Sheila de novo, não vai ser legal na cadeia. Sabe? Então, muito obrigado a quem ouviu. Compartilhem com os amigos, compartilhe para quem nunca ouviu, vou mandar uns programas para a Pri ouvir. E muito obrigado a todos vocês que participaram com nós esse ano. E é isso. Valeu. Bom, eu queria agradecer mais uma vez pelo convite em estar aqui junto com vocês. Todos os programas que eu tive a felicidade de participar fizeram realmente muito bem para mim. Eu já cheguei aqui, eles viram chorando, desesperada. E depois, quando a gente começa a gravar o programa, eles começam a falar as besteiras que eu não entendo. E aí fica mais leve e tal, e dá uma revigorada no ânimo da gente. Então, escutem o podcast. Eu não tenho muito tempo de escutar, por isso que eu não escuto. Mas a pessoa trabalha em 3 empregos, né? Então, mas de qualquer forma, escutem se vocês têm tempo, se vocês frequentam a academia, sei lá. E era isso, então. Desejo que em 2021 a gente tenha uma vacina, pelo amor de Deus. Um impeachment. Não falei de quem. Tem vários aí. Mas eu desejo mais a vacina mesmo. Que ela chegue acessível pra toda a população. Eu não vou me vacinar, não. O problema é teu, eu vou me vacinar. E não me interessa de onde que venha a vacina. Se ela vier da Lua, eu vou me vacinar igual. E acho que é isso aí. Eu queria agradecer o convite. Não, só um pouquinho. É que é compreensível o Jonathan não participar, porque ele mora longe pra caramba do estúdio de gravação. É verdade. Só contextualizando, deve dar uns 40 passos até a minha casa. Mas queria agradecer o convite. É bom retornar entre aspas, né? Nunca sair nem nada, mas é sempre bom gravar com vocês, encontrar vocês. E espero que ano que vem eu possa participar com mais frequência, como convidado, enfim. Tamo aí, queria agradecer de novo. Que ano que vem seja melhor pra todo mundo. Acredito que tá todo mundo bem, todo mundo com saúde, então não dá pra reclamar tanto assim do ano que a gente passou. Mas que ele seja melhor e que os outros sejam melhores ainda, e é os guri. E antes do Bump fazer o encerramento oficial do programa, eu quero deixar uma pergunta que vai ficar como para vocês pensarem, quem tá aqui na mesa, quem tá ouvindo a gente, tá? Por que no filme Carros Tem Calçada se só tem carro? Cara, eu só posso agradecer por vocês terem abraçado junto comigo essa indiada. Que 2021 venha mais quadros, mais entrevistados, mais conhecimento, mais besterol. Por favor, você que quer participar aqui do programa como entrevistado ou de repente como parte da bancada, por que não? Você que é um cara que fala bem, que é gigolô, você que é gigolô, você que trabalha na noite, você que é bicheiro, agiota. Isso, cara, é vocês que a gente quer. Se tu quer ver gente famosa, tem o Danilo Gentili, tem o Flow. Aqui a gente quer trazer gente como a gente. Quero agradecer também você que escutou a gente, que acompanha nosso trabalho, que escutou mesmo quando o áudio tava horrível, que a gente gravava pelo Skype, que a gente não sabia nem se comunicar direito, que acompanhou, que cresceu junto com nós escutando, né? A gente tropeçou, a gente tentou, e assim como o nosso podcast é a vida, né? A gente começa sem saber muito o que fazer, mas depois acaba se acertando. Siga a gente no Facebook e no Instagram, @FiosEncapadoOficial. Você encontra a gente no Deezer, Spotify, Castbox, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube e também na Twitch. Mandar um abraço também para nossos apoiadores CT Pisos, Nema Transporte e Comércio, Start Invest Brasil e o pessoal da banda Passo Incerto. Vamos mandar uns abraços aí então pro Alambida do Rego, Botelho Cunavara, Um abraço pro Oscar da família Alho também, o Jalim Rabei, o Levi Adão, o Marcozinho de Oliveira
Pra minha vizinha, a senhora Deide Costa. A Pau Lambido, a Paula Dentro, Paula Tejando, Rolando Pinto, o Sara Pinto, tudo da mesma família, viu? O Tommy Leite, o Valentim Terra, a Vanessa Fadinha. E um abraço pra Academia Pau Erguido também. O pessoal da Limas Turbo também, sempre com a gente. E a Eva Dias e a Divagina Aberta e a Eva Gabunda. E um abraço pro mentor de toda essa pessoa aí, o Cu Cabeludo. Pessoal, muito obrigado e até a próxima.